Olá, bom dia. Vamos agora iniciar a segunda parte da nossa disciplina Estruturas de Concreto 1. Vamos estudar essa apostila que tem o título de Flexão Normal Simples aplicada às vigas. É um grande prazer estudar com vocês. Nós vamos aqui para a página 1. Vamos iniciar aqui no item 1, Introdução. Tem aqui algumas definições que eu coloquei logo de início, e é o seguinte: flexão simples, para relembrar, porque vocês já aprenderam lá em resistências materiais. Flexão simples é definida como a flexão sem força normal. Quando a flexão ocorre com atuação também de força normal, aí o nome que nós temos é de flexão composta. A flexão normal simples aplicada às vigas e lajes nós vamos estudar então agora, que é o dimensionamento de flexão. Flexão composta nós vamos estudar lá quando nós iniciarmos o estudo dos pilares. Solicitações normais são aquelas cujos esforços solicitantes produzem tensões normais perpendiculares às seções transversais dos elementos estruturais. Os esforços que provocam tensões normais são o momento fletor e a força normal N. Portanto, nós vamos estudar agora vigas e lajes submetidas à solicitação normal, provocada, no caso, pelo momento fletor. Nós vamos estudar as seções retangulares, e seções T. Então, viga de seção retangular e seção T. De modo geral, eu vou falar aqui viga, mas se aplica também às lajes, sob flexão simples. Então, viga de seção retangular e seção T. Assim, por exemplo, tem uma mesa, a mesa, e a nervura, ou alma, nós chamamos então seção T. Ok? Nós vamos aprender dois equacionamentos para o projeto de vigas e lajes à flexão simples. As equações que eu chamo teóricas, que são aquelas deduzidas com base nas equações de equilíbrio, como nós vamos mostrar já na aula de hoje. E com base nessas equações teóricas, foram desenvolvidas outras equações mais simples, que utilizam coeficientes tabelados K. Na sequência, item 2, definição de viga. Vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante. Tem 3. Comportamento resistente de vigas sob flexão simples. Então vejam, como é que uma viga se comporta quando atua nela flexão simples, que causa então solicitações normais ou tensões normais à seção transversal. Aí eu vou pegar aqui esta figura na página 2, que é a figura do livro do Leonhardt. Muito bom o livro do Leonhardt, que eu vou mostrar depois em uma outra aula. Vou colocar aqui e mostrar para vocês o livro dele. O que nós vamos ver? Aqui tem uma viga que ele descreve no livro, que foi objeto de ensaio em laboratório, então um ensaio experimental. Nesses desenhos que estão mais abaixo aqui que eu vou mostrar, aqui, esse desenho A, são as trajetórias das tensões principais de tração e de compressão. Aqui, uma situação de fissuração inicial. Alguns esquemas aqui da distribuição de tensões e deformações na seção transversal A e B. E nessa figura D, nós temos o estado de fissuração da viga ali no instante já da ruptura desta viga, submetida a essas duas forças concentradas que causam a ruptura da viga. E aqui é o estado de fissuração, vamos dizer assim, pré-ruptura. Na iminência da ruptura, como é que as fissuras se distribuíam? São essas linhas. E deformações e tensões na seção B, tá? Então, vamos devagar, passo a passo. A viga que o Leonhardt ensaiou, ele fez assim a armação.
uma armadura longitudinal AS de flexão positiva com 5 barras, são essas 5 bolinhas aqui. 2 barras na borda superior, como barras que nós falamos porta-estribos. São barras construtivas, colocadas, por exemplo, para a amarração dos vértices superiores aqui dos estribos, que são essas linhas verticais aqui. E essas também. E essas aqui, tá? E nesse lado direito, ou próximo ao apoio direito, ele fez essas 2 linhas inclinadas que indicam barras dobradas. Que são barras dobradas? Que hoje já não mais são utilizadas. Até uns 40 anos atrás, elas eram muito utilizadas, essas barras dobradas. Hoje já não são mais. É o seguinte, olha, dessas 5 barras, quando chega neste ponto, uma dessas 3 barras internas aqui, ela é dobrada para cima e dobrada e termina aqui. Quando chega neste ponto, mais uma outra barra, ou 2 internas, não as dos vértices do estribo, as 2 dos vértices têm que ir até os apoios para amarrar esses estribos. Então, nesse ponto, mais uma ou 2 aqui internas, são dobradas para cima. E mais uma dobrinha aqui horizontal e ela termina aqui. Por que que essas barras internas aqui podem ser retiradas da região inferior tracionada pelo momento fletor positivo e levantadas em direção à borda superior da viga? Porque vejam, nesta região aqui, pega aqui, os momentos fletores já são menores do que o momento fletor máximo que ocorre lá no vão. Nós mencionamos essas 5 barras longitudinais de flexão AS para o momento fletor máximo que ocorre deste apoio até este apoio, que é esse momento máximo aqui. Então, nesta região, os momentos fletores já são bem menores do que o máximo. Nós podemos diminuir a armadura de flexão de 5 barras nesse ponto, por exemplo, para 4 barras, dobrando uma para cima. Nesse ponto, por exemplo, mais uma para cima. E podemos chegar aqui no apoio, nesse trecho restante, com 3 barras ou as 2 barras dos vértices, conforme for possível, tá? Nesse ensaio, a viga foi submetida a 2 cargas concentradas P, de mesma intensidade. E no ensaio, as cargas ou forças P, elas são iniciadas em 0 e são aumentadas crescentemente, até que ocorra a ruptura da viga. Essas forças concentradas P, elas dão origem aos esforços solicitantes, momento fletor e força cortante. Aqui está o diagrama, como vocês já viram, de momentos fletores. E aqui o diagrama de forças cortantes. O que eu quero chamar a atenção é que, vejam, nesse trecho interno entre a força P e esta outra força P, nós temos flexão pura, tá? Vejam que nós temos só momento fletor como esforço solicitante. Força cortante é 0 entre as forças concentradas. Esse tipo de ensaio é muito interessante quando nós queremos, por exemplo, estudar o comportamento de uma viga, de uma laje, a flexão pura, sem a influência da força cortante, portanto. Agora, vamos observar. Nós temos aqui, nesta figura A, como eu havia falado, deixa eu colocar aqui para que vocês possam visualizar este desenho também, Nós temos aqui as trajetórias das tensões principais. As linhas contínuas são essas. São trajetórias de tensões normais de tração. As linhas tracejadas, que são essas e que se inclinam aqui para baixo, são tensões normais de compressão. O que nós observamos? Que no trecho de flexão pura, as trajetórias das tensões principais de tração e de compressão são paralelas entre si e paralelas ao eixo longitudinal da viga, que está aqui,
o eixo longitudinal. E observem que, como nossa viga está submetida a momento fletor positivo, obviamente que as tensões normais de tração são na região inferior da viga, abaixo da linha neutra, que está, por exemplo, aqui. Aí, o que acontece? Quando nós alcançamos aqui a seção da força concentrada P, tanto nesta força quanto nesta força, começa a atuar, a viga começa a sofrer influência da força cortante. E o que acontece? As trajetórias de tração inclinam-se em direção à borda superior da viga. Tá vendo aqui? E as trajetórias das tensões principais de compressão inclinam-se para baixo, para a borda inferior da viga. São essas daqui, tá? Como a nossa viga é simétrica, esse trecho é igual a este, tá bem? E observem também que as trajetórias das tensões principais, elas são perpendiculares entre si, tá? Embora o desenho aqui não esteja perfeito, nesse trecho onde as trajetórias se interceptam, as trajetórias são perpendiculares, ou aproximadamente perpendiculares, no caso da viga real lá no laboratório. Agora, vocês podem observar, tem dois aspectos aqui. Um que eu já posso chamar a atenção de vocês é a explicação para essas barras dobradas. Vejam, essas barras inclinadas para cima, que nós vamos aprender a dimensionar lá em concreto 2, no início, quando nós aprendermos o dimensionamento de vigas para a força cortante. Mas eu já posso adiantar para vocês que a barra que é dobrada para cima, que tem uma lógica. Qual é a lógica? De ficar de acordo ou conforme a inclinação das trajetórias principais de tração, que inclinam-se aqui para cima, em direção à borda superior da viga. Então vejam que esta armadura na forma de barra dobrada é altamente indicada para resistência às tensões normais principais de tração. Elas ficam assim, nesse apoio do lado direito. No apoio da esquerda, como as trajetórias de tração estão assim, inclinadas desse modo, né? Nós faríamos barras dobradas assim, tá certo? Ó. Fazendo então um V. Não pode, logicamente, que fazer as barras dobradas inclinadas de maneira errada. Ao contrário, tá certo? As trajetórias de tração é que então recomendam, indicam a direção ou inclinação da armadura tracionada. Vamos em frente agora, vamos deixar outras explicações quanto a essa questão lá para o início de concreto 2. Agora, vamos visualizar as fissuras iniciais. Quando nós temos na região do máximo momento fletor positivo, que é a região entre as forças concentradas P, a trajetória da tensão de tração é assim, ó, tensão de tração. Como é que vai surgir uma primeira fissura na viga? Vai surgir aqui nesta região de flexão pura e perpendicularmente à trajetória da tensão principal de tração. Então é uma fissura assim, que inicia na borda inferior, onde ocorre a máxima tensão de tração da flexão. E conforme nós vamos aumentando a força P lá no ensaio no laboratório, esta fissura que o Leonhard já mostrou aqui, ela vai crescendo em direção à linha neutra, fazendo a linha neutra ir subindo para ou em direção à borda superior da viga. E conforme nós vamos aumentando a intensidade das forças P, outras fissuras vão surgindo. Aquelas que já existiam aumentam a abertura e aumentam a extensão em direção à borda superior. Observem que aquilo que eu comentei, a fissura é perpendicular à trajetória da tensão de tração, tá? Portanto, nesta região de flexão pura, como as trajetórias são horizontais,
então as fissuras serão verticais. Essas fissuras são chamadas fissuras de flexão, porque elas são causadas pelo momento fletor, sem influência da força ou sem influência significativa da força cortante. Aqui no caso, sem força cortante, porque é flexão pura. Quando nós aumentamos a intensidade das forças concentradas P, outras fissuras vão surgindo, né? Como já mostra esse desenho. E, além de outras fissuras aqui no trecho de flexão pura, outras fissuras surgem no trecho onde existe a influência da força cortante. São essas fissuras que agora se inclinam. Por que se inclinam? Porque veja que as trajetórias se inclinam para cima, né? As trajetórias das tensões de tração. Essas fissuras que ocorrem aqui nesta região, olha, e nesta região, que são causadas pelo momento fletor e pela força cortante, são chamadas fissuras de flexão com força cortante, estas e estas. Às vezes vocês encontram na bibliografia o pessoal falar fissura de flexão com cisalhamento. O cisalhamento, entenda-se, força cortante. E observe que essas fissuras, além de inclinadas, nem todas elas podem não iniciar-se aqui na borda inferior, e sim próxima à borda inferior. As fissuras de flexão pura iniciam-se na borda inferior, mais tracionada. Na região de flexão com força cortante, as fissuras mostram-se assim inclinadas e nem todas já podem iniciar aqui na borda inferior. Quando nós temos força maior ainda neste ensaio, né, forças P maiores ainda na iminência da ruptura, nós temos aqui essas outras fissuras nas proximidades do apoio, que são essas aqui, que não se iniciam na borda inferior e são inclinadas e são chamadas fissuras por efeito de força cortante ou fissuras de cisalhamento. Por quê? Porque agora o momento fletor nas proximidades aqui dos apoios, o momento fletor é muito pequeno e a força cortante já é a máxima. Aqui no caso é constante, mas se nós tivermos um carregamento uniforme distribuído sobre a viga, a força cortante vai aumentando aqui em direção ao apoio. Então, nas proximidades dos apoios, nós vamos ter forças cortantes significativas, preponderantes e menores momentos fletores, né? No caso de viga biapoiada, certo? Então, o que acontece? As fissuras passam a ser chamadas fissuras por efeito de força cortante ou cisalhamento. Elas não se iniciam aqui na borda superior e são mais inclinadas. Uma questão que é importante nós observarmos, que eu acabei não falando, é que nesse desenho aqui, quando nós temos forças P que ainda não causaram fissuras ao longo de toda a viga, como nesse caso, nós temos somente essas fissuras. Então, nós vamos dizer que aqui nesse trecho, onde existem fissuras já, temos a viga no estádio 2. E nesse trecho onde não existem fissuras, a viga está no estádio 1, assim como nesse trecho. Por quê? Porque as forças P ainda são pequenas e não causaram fissuras nesses trechos. Nós visualizamos que a nossa viga ela pode ter trechos no estádio 1, trechos no estádio 2. Lembram o que significa estádio 1 e estádio 2? Estádio 1, a viga, o concreto, a seção, não está fissurada. O concreto ainda resiste às tensões de tração. No estádio 2, a seção está fissurada e o concreto, então, já não mais resiste às tensões de tração. Quem resiste às tensões de tração é a armadura, que atua como ponte de transferência de tensões de um lado para o outro da fissura, tá certo? Então, aqui por isso que nesse desenho, você vê que praticamente, daqui de onde tem fissura até aqui a fissura, o Leonhard escreveu que a viga está ou tem o estádio 2. Então é isso. Eu deixo para vocês olharem aqui esses diagramas nas seções A e B. Neste outro desenho, a figura 3, temos
as trajetórias das tensões principais de uma viga biapoiada no estágio 1, então não tem fissuras, né? Sob carregamento uniformemente distribuído. Vejam então a viga biapoiada, o carregamento uniforme distribuído aplicado sobre a viga, as trajetórias das tensões principais de tração, que são essas, e as trajetórias das tensões principais de compressão. Os diagramas de momentos fletores, forças cortantes. E aqui eu escrevi, olha, sigma 1, tensões normais de tração, sigma 2, a linha tracejada, tensões normais de compressão. O que você faz agora? Olhe essas trajetórias, compare com as trajetórias do desenho anterior. Qual a diferença? Aqui nós temos forças concentradas aplicadas na viga. Nesse desenho, nós temos carregamento uniformemente distribuído aplicado na viga. Além de você prestar atenção nas trajetórias das tensões principais, compare essas trajetórias nos dois carregamentos diferentes. Imagine para essa figura como é que seriam as fissuras de flexão que vai ocorrer aqui nesse trecho, né, onde a força cortante é zero aqui ou muito pequena, o momento fletor é preponderante. Como é que são as fissuras nesse trecho, onde o momento fletor começa a diminuir, mas a força cortante começa a aumentar, e nessa outra região, bem mais próxima ao apoio, onde os momentos fletores são pequenos, mas a força cortante, as forças cortantes já são altas e próximas à máxima que ocorre no apoio. Então imagine e faça um desenho com as fissuras, as três fissuras que eu mostrei a vocês, tá bem? De flexão, flexão com força cortante e de força cortante ou cisalhamento. Vamos para o item 4, que é comparação dos domínios 2, 3 e 4. Esse item é muito importante. Por quê? Porque quando nós mencionamos uma viga, uma laje, a flexão simples, são 3 os domínios possíveis, o 2, o 3 ou o 4. E vamos ver quais são as características de cada um desses 3 domínios, né? O 2, o 3 e o 4, e qual a diferença entre um domínio e outro. Então, nós vamos relembrar agora algumas informações que eu passei para vocês quando nós estudamos os domínios, que foi na aula anterior, no finalzinho da apostila de fundamentos. Então, domínio 2, vamos relembrar. Nesse desenho nós colocamos os 3 domínios. O domínio 2, ele tem como deformação fixa, que não se altera, a deformação de alongamento na armadura tracionada S, 10 por 1000. A deformação na fibra mais comprimida varia de 0 até εcu. Se nós considerarmos os concretos do grupo 1, εcu, como eu já disse, é 3,5 por 1000. E uma observação também. Nesta viga, né, vocês já perceberam, nós estamos supondo momento fletor positivo. Traciona a região inferior da viga, tanto que está aqui a armadura de flexão AS, e comprime a região superior da viga, tanto que nós colocamos aqui a deformação de encurtamento máxima no concreto comprimido, ou na fibra mais comprimida, εcu 3,5 por 1000. Para finalizar o domínio 2, a linha neutra está nesse intervalo aqui, ó, de 0 a x2 limite. Então, a linha neutra está aqui. O que você observa? Que no domínio 2, a armadura S está sendo aproveitada ao máximo. Por que você sabe isso? Aí tem que olhar na outra página seguinte o diagrama tensão-deformação do aço para armadura passiva, que é este, sigma S, epsilon S, o diagrama simplificado proposto pela NBR 6118. Vamos relembrar, a tensão aumenta, um trecho elástico, né, linear, quando a deformação de alongamento alcança
epsilon YD, que é a deformação de início de escoamento de cálculo, temos a tensão máxima que podemos aplicar no aço, que chamamos FYD, tensão de início de escoamento de cálculo no aço. Aí tem um trecho de classificação que vai até a deformação máxima de alongamento 10 por mil, que é a máxima que podemos aplicar para evitarmos fissuração excessiva no concreto e aberturas exageradas nas fissuras. Então, domínio 2, deformação de alongamento na armadura de flexão tracionada, 10 por mil. Qual é a tensão aplicada no aço? FYD, que é a máxima resistência que podemos considerar atuando no aço. Você observa que o domínio 2 é interessante em termos econômicos quanto ao dimensionamento da armadura, porque a deformação sempre será 10 por mil na armadura S e a tensão sempre é FYD. No entanto, o concreto trabalha com folga na fibra mais comprimida, porque a deformação varia, conforme a posição da linha neutra, de 0 até a máxima 3,5 por mil. Mas não é problema, né, você ter o concreto com folga, tá bem? Agora vamos para o domínio 3. O que caracteriza o domínio 3 é a deformação fixa no concreto na borda comprimida, epsilon CU 3,5 por mil. Essa deformação é fixa para o domínio 3. O que altera no domínio 3 é a deformação de alongamento na armadura tracionada S, que vai variar de acordo com a posição da linha neutra, que está entre x2 e x3 limite, vai variar entre epsilon YD e 10 por mil. Por isso que está escrito aqui zona útil. Qualquer posição da linha neutra dentro do domínio 3, infinitas posições, nós vamos ter sempre a deformação na armadura tracionada S variando entre a de início de escoamento, epsilon YD, até a máxima 10 por mil. Por que zona útil? Porque nós vamos ter na armadura S a tensão máxima possível FYD. Veja que zona útil entre epsilon YD e 10 por mil, qualquer deformação dentro de epsilon YD e 10 por mil, nós vamos ter a tensão máxima permitida no aço. Então vamos ter um dimensionamento econômico no domínio 3 também. Só uma observação, se nós tivermos CA50, que é o aço que nós vamos utilizar como armadura longitudinal de modo geral, epsilon YD é 2,07 por mil. Portanto, então, deformação entre 2,07 e 10 por mil. Resumindo, então, domínio 3 é um domínio interessante em termos econômicos, porque aproveita o concreto com a deformação de encurtamento máxima permitida e aplica na armadura de flexão tracionada a tensão máxima permitida. Já no domínio 4, temos deformação que é fixa no domínio 4, epsilon CU 3,5 por mil, os concretos do grupo 1, ok? E o que varia no domínio 4, cuja linha neutra varia entre esse ponto, x3 limite, e esse ponto, que é a altura útil D. Então, x maior que x3 limite e menor que D no domínio 4. O que varia é a deformação de alongamento na armadura S, de 0 a epsilon YD, que nós dizemos seção superarmada. Por quê? Porque a armadura trabalha com folga. Por que a armadura trabalha com folga? Porque a deformação de 0 a epsilon YD, qualquer deformação que você pegar nesse intervalo, a tensão correspondente aplicada no aço é menor do que a máxima permitida, FYD. Portanto, o aço trabalha com uma tensão menor do que ele pode resistir. Então, ele trabalha com folga, e isso significa que não é um dimensionamento econômico. Agora, vamos falar em termos também de segurança. Veja, domínio 2. Imagine uma viga que tenha sido dimensionada no domínio 2 e, por algum motivo, ocorra um acréscimo de carregamento sobre essa viga em um certo dia lá do seu
período de vida útil. O que vai acontecer? Você tem aqui deformações no concreto nessa faixa. E a armadura já está escoando com a deformação de 10 por 1000. Veja lá no diagrama, né? A armadura já escoou, está aqui. Então, se for ocorrer uma ruptura, o aumento no carregamento vai nos dar um aviso prévio na forma de fissuras na região tracionada da viga, antes que o concreto rompa por esmagamento. Por quê? Porque a armadura já está escoando. No domínio 3, também ocorre isso. A armadura já está em processo de escoamento, né? A zona útil. E antes que o concreto esmague, as fissuras que vão ocorrer, por causa da armadura já estar escoando, vão nos proporcionar um aviso prévio. As fissuras são o aviso prévio e nós vamos escorar a viga, tomar uma medida para evitar a ruptura. No caso do domínio 4, o domínio 4 é um problema, porque a armadura não está escoando, ela está com folga, seção superarmada. Você aumenta um carregamento sobre a viga até a viga começar a escoar e apresentar fissuras, o concreto pode romper por esmagamento na região comprimida. Nós vamos dizer que no domínio 4, a ruptura será sem aviso prévio, porque o esmagamento do concreto é algo brusco. O concreto, ele sob tensão de compressão, ele vai sendo compactado. E quando ele deixa de resistir, quando ele rompe, ele explode. É brusco isso. Não dá aviso. Quando a ruptura ocorre na armadura que está em processo de escoamento, surgem fissuras. E essas fissuras nós visualizamos, funcionam então com uma ruptura com aviso prévio. Portanto, nós podemos concluir, em termos econômicos, domínios 2 e 3 são bons, domínio 4 é ruim. Em termos de segurança, a tal da ruptura com aviso prévio ou sem aviso prévio, os domínios 2 e 3 são bons, mas o 4 não é bom. O domínio 4 não é bom tanto em termos de economia ou em termos de ruptura. Conclusão. Pode-se afirmar, as vigas devem ser projetadas à flexão simples nos domínios 2 ou 3 e não podem ser projetadas no domínio 4. Somente nos domínios 2 ou 3. E ainda acrescento para vocês, deixa eu voltar aqui. Nesta questão do domínio 3, o que a norma vai colocar para nós e eu vou mostrar na aula de hoje ainda? Nós vamos eliminar um trecho do domínio 3 e não fazer também dimensionamento nesse trecho do domínio 3. O 4, como eu disse, esquece, não pode fazer dimensionamento. O 3, a norma, versão 2003, versão 2014 manteve, retirou aqui uma faixa, um trecho do domínio 3 para nós não fazermos também o dimensionamento. Só de um trecho de uma certa posição da linha neutra do x2 limite até um certo valor, que eu vou mostrar depois, nós vamos fazer o dimensionamento, então, no domínio 3, nessa faixa aqui, com a linha neutra, então, nesse intervalo. Nesse outro intervalo, nessa faixa, nós não vamos fazer o dimensionamento no domínio 3, ou seja, vamos suprimir um trecho do domínio 3 quanto ao dimensionamento à flexão simples. Para quê? Para nós termos uma segurança adicional, um comportamento mais dúctil para a viga, de tal forma que ela se deforme bastante, que ela apresente fissuras antes de alcançar a ruptura, para nos proporcionar a tal de ruptura com aviso prévio. Fazendo isso, nós vamos estar colocando aqui na viga uma deformação nesse trecho aqui da viga. Se nós pegarmos o diagrama do aço, nós vamos dimensionar num trecho aqui onde ocorreu uma maior plastificação do aço. Então, nesse trecho mais final, é isso que nós vamos estar fazendo, uma deformação aqui nesse intervalo correspondente, tá bem? Vamos para a página 6.
Eu deixo que vocês leiam aqui, tá bem? Que eu estava explicando o limite aqui, eu vou explicar mais à frente. No item 5, nesta página, nós temos algumas prescrições da norma para as vigas. E são várias prescrições. Eu não vou mostrar agora, senão vai ficar muito enjoativo, muito teórico. Conforme nós formos utilizando estas prescrições, eu vou voltando nessas páginas 6, 7. Vocês podem ir lendo já, tá? Vamos para o item 6. Hipóteses básicas. É um texto da NBR 6118, item 17.2. As hipóteses descritas a seguir são válidas para elementos lineares sujeitos a solicitações normais, no estado limite último, ELU, que possibilitam estabelecer critérios para a determinação de esforços existentes de seções de elementos como vigas, pilares e tirantes, submetidos à força normal e momentos fletores. Então, essas hipóteses são básicas e valem para esses elementos, incluindo aqui também as lajes, e para flexão simples e flexão composta normal, né? Flexão composta normal quando tem momento fletor e força normal. Eu vou lendo e vou explicando quando for o caso. A. As seções transversais permanecem planas após a deformação. Distribuição linear de deformações na seção. Se você tem aqui uma seção transversal de uma viga, aplica nessa seção um momento fletor. A seção gira, mas permanece plana, tá? É isso que nós estamos lendo. Não é exatamente assim na realidade, mas nós vamos considerar que a seção permanece plana. Isso é muito importante aqui na simplificação da nossa análise. B. A deformação em cada barra de aço é a mesma do concreto no seu entorno. Essa propriedade ocorre desde que haja aderência entre o concreto e a barra de aço. Então, lembram quando lá no início da nossa disciplina nós definimos o concreto armado? Que é o concreto simples, com a armadura e com a necessidade de aderência entre o concreto e a armadura para que os dois materiais trabalhem solidariamente ou em conjunto, resistindo às tensões aplicadas. C. No estado limite último, despreza-se obrigatoriamente a resistência do concreto à tração. Isso eu já falava para vocês desde lá do início, que o concreto ele apresenta uma resistência à tração de 8 a 15% da resistência do concreto à compressão. Essa baixa resistência do concreto à tração nós vamos desprezar, tá bom? Item D. O estado limite último é caracterizado segundo os domínios de deformação, aqueles que nós vimos na aula anterior e agora eu acabei de mostrar os domínios 2, 3 e 4 que se aplicam à flexão simples. E. O alongamento máximo permitido ao longo da armadura de tração é 10 por mil, a fim de prevenir deformações plásticas excessivas. A tensão nas armaduras deve ser obtida conforme o diagrama tensão-deformação de cálculo do aço. Ver a figura 6 aqui da apostila, que é o diagrama proposto pela NBR 6118. F. A distribuição de tensões e compressão no concreto é feita de acordo com o diagrama tensão-deformação parábola-retângulo, com tensão máxima sigma CD. Esse diagrama pode ser substituído por um retangular simplificado com profundidade y igual a lambda vezes x, onde y igual a 0,8x para os concretos do grupo 1, y igual esse fator vezes x para concretos do grupo 2. Olha, nós temos aqui essa figura 12, que mostra o quê? Diagrama de deformações ao longo da altura H da viga, linha neutra nessa posição, com distância x da fibra mais comprimida, o diagrama de tensões de compressão no concreto, com a máxima sigma CD, o diagrama parábola-retângulo. Veja a parábola do segundo grau e aqui o vértice da parábola. Diagrama parábola-retângulo. Esse é o diagrama retangular simplificado que a norma permite que utilizemos em substituição ao diagrama parábola-retângulo.
E para o cálculo manual de dimensionamento de uma viga, por exemplo, é muito bom o diagrama retangular simplificado, porque nós substituímos a parábola do segundo grau, não tem parábola, então simplificam-se as equações, as respostas, as armaduras, enfim, que resultam do dimensionamento com o diagrama parábola-retângulo ou com o diagrama retangular simplificado, as armaduras são praticamente idênticas, tá bem? Não tem nenhum problema fazer o dimensionamento com um diagrama retangular simplificado. Então, continuando. Diagramas, tensão, versus deformação, parábola, retângulo e retangular simplificado para a distribuição de tensões e compressão no concreto para os concretos do grupo 1 de resistência. Por que eu já coloquei aqui para os concretos do grupo 1? Quando nós temos os concretos do grupo 1, y, que é a profundidade do diagrama retangular simplificado, é igual a 0,8x, que nós lemos aqui, olha, 0,8x para os concretos do grupo 1. Quando é concreto do grupo 2, é um valor próximo de 0,8, mas não é exatamente 0,8. Eu não fiz aqui na nossa apostila valores, fórmulas para os concretos do grupo 2, só para os concretos do grupo 1. Se você tiver que fazer ou desejar fazer as equações para os concretos do grupo 2, tem que ir fazendo essas alterações. A primeira é aqui no y. Outra coisa que caracteriza o concreto do grupo 1 é essa deformação máxima de encurtamento no concreto comprimido, epsilon CU 3,5 por mil, que não será exatamente 3,5 por mil para os concretos do grupo 2, tá bom? Continuando. A tensão de compressão no concreto, σcd, pode ser tomada como? Olha o que é σcd aqui no diagrama. Tensão de compressão máxima, tanto no diagrama parábola retângulo quanto no diagrama retangular simplificado, é a mesma. Mas tem diferença em função de ser para os concretos do grupo 1 ou para os concretos do grupo 2. Para os concretos do grupo 1, é 0,85 FCK sobre γc. Para os concretos do grupo 2, é um fator que multiplica o 0,85. Então, não será exatamente 0,85 no grupo 2. E 0,85 FCK sobre γc, quando, olha aqui o item F1, no caso da largura da seção medida paralelamente à linha neutra, veja a linha neutra, não diminuir da linha neutra em direção à borda comprimida. Então, se você vê na seção retangular, essas larguras aqui da linha neutra em direção à borda comprimida, ela se mantém constante. Então, vale 0,85 FCD para o σcd. Seção T também, tá vendo? Olha, na nervura é essa largura, na mesa aumenta para essa largura. Vale o 0,85 FCD. Uma seção trapezoidal com essa disposição aumenta a largura. Vale σcd igual a 0,85 FCD. E quando diminuir? Por exemplo, que é o caso aqui, trapézio com a base maior aqui na base. Veja que da linha neutra em direção à borda comprimida, a largura da viga diminui. Circular vai diminuir. Triangular vai diminuir em direção à borda comprimida. Então, você vai reduzir o σcd em 10%, no caso dos concretos do grupo 1. Ou multiplicar aqui esse fator também por 0,9, reduzir em 10% para os concretos do grupo 2. Resumo da história. Como nós vamos estudar aqui somente as vigas de seção retangular e seção T, e sempre vai ocorrer essa situação, nós vamos fazer σcd, você vai ver sempre como sendo 0,85 FCD. Agora nesse item 7, seção retangular com armadura simples. Eu vou fazer um outro vídeo, vou mostrar na sequência a dedução de equações para o dimensionamento, para o projeto, enfim, de seção retangular com armadura simples, tá bem? Deixa eu mostrar para vocês como é que eu estou fazendo a gravação dessas aulas na apostila. Se alguém tiver curiosidade, eu montei aqui na minha sala e em casa também essa estrutura aqui. É um vidro e aí eu coloco então o celular ali em cima daquelas plaquinhas cinzas, explico com a apostila embaixo